Israel ignorou todos os pedidos feitos pela Corte Internacional e continuou seu ataque à cidade de Rafah. Só que o que todo mundo estava esperando e o que aconteceu foi que esse ataque atingiu um alvo muito errado, que foram as pessoas que estavam sendo deslocadas e que estavam lá na cidade de Rafah. E claramente Benjamin Netanyahu conseguiu dar um tiro no pé dos maiores desde quando começou essa guerra. A gente vai falar sobre isso e o que aconteceu, gente. Bem, há uns dias para trás, a Corte Internacional de Justiça, ela determinou que os ataques feitos à cidade de Rafah por Israel não deveriam acontecer e que aquilo deveria parar imediatamente. Mas por que isso não deveria acontecer? Para quem não sabe, a cidade de Rafah foi um ponto-chave durante o período de guerra, tá? Porque assim, quando começou a guerra lá pro norte da faixa de Gaza, o conflito entre Israel e o Hamas, Israel pediu para que as pessoas que estivessem desabrigadas, meio que assim, no meio daquele conflito todo, passassem para um lugar que fosse mais seguro, ou seja, descendo para o sul da faixa de Gaza, que é onde está a cidade de Rafah. E além desse principal ponto, a gente também vê que a cidade de Rafah não tem só isso, ela é fronteira com o Egito, então toda a ajuda humanitária que vem para a faixa de Gaza passa pela cidade de Rafah até chegar nos outros lugares. Então, a cidade de Rafah é um ponto estratégico muito grande para a faixa de Gaza e principalmente para quem está lá sendo abrigado, ou seja, quem está deslocado dos lugares que acabou perdendo a sua residência, que estava praticamente para os outros lados, mais em conflitos com Israel, está agora se abrigando na cidade de Rafah. E o que acontece? Israel disse que ia atacar a cidade de Rafah há muito tempo. Só que isso deu muita comoção por exatamente essas pessoas estarem desabrigadas lá. Só que Israel também não queria atacar a cidade de Rafah completamente à toa, porque a cidade de Rafah, sendo esse ponto tão estratégico claramente para a faixa de Gaza e para a guerra, claramente o Hamas ia ter bases lá. E é como Israel afirma, as bases estão sim na cidade de Rafah. Encontraram até bases perto das unidades da ONU, mas assim, a cidade de Rafah está completamente cheia de bases. E juntamente quando Israel disse que eram para os reféns e também claramente para as pessoas que estavam lá da Palestina descerem para o sul, não somente essas pessoas desceram, como também os membros do Hamas também desceram para o sul. Então tá tudo aglomerado no meio da cidade de Rafah, que é o quê? Tanto membros do Hamas quanto a população palestina. Então, para Israel eliminar o Hamas por completo, que é o objetivo desde o início da guerra, claramente a cidade de Rafah vai ser atingida. E foi o que aconteceu, a cidade de Rafah foi atingida, mesmo depois do tribunal ter admitido que não era para isso acontecer mais e que havia consequências enormes se isso acontecesse, porque claramente já sabiam que se Israel atacasse, querendo ou não, muitas pessoas civis iam morrer, tá? Teve até analistas internacionais que falaram que Israel fez uma espécie de campo de concentração com os palestinos. Foram aglomerando eles em todo lugar para simplesmente fazer um ataque completo, tá, gente? Mas assim, é uma coisa que eu vejo muito questionável, porque a gente pode ver que assim, Israel pediu para sair, mas se com certeza o Hamas não tivesse se aproveitado da fragilidade dos palestinos, eu acredito que isso não estaria dando uma fala tão grave igual a gente tem agora, tá? Mas vamos voltar ao assunto, por que foi grave, tá? Por que isso ficou tão terrível? Israel ignorou os ataques que a Corte Internacional disse que ia fazer, o pedido de prisão para Benjamin Netanyahu que tá rolando aí, claramente a gente vai ver que agora sim tem uma chance de ser aprovado, e mesmo ignorando tudo isso, continuou fazendo ataque à cidade de Rafah. Só que nos ataques que fizeram foram respostas aos ataques do Hamas em Tel Aviv, ou seja, na capital israelense. Aí falaram, se vocês estão atacando, a gente também vai responder de uma forma correta. Vamos atacar vocês também. E foi aí que rolou o ataque à cidade de Rafah. Só que quando o ataque rolou, ele pegou lugares extremamente ruins. Conseguiram matar 2 líderes, 2 funcionários importantes do Hamas, só que junto com esses ataques feitos, como são ataques aéreos, a gente viu que atacou um campo de desalocados, ou seja, pessoas que não tinham nada a ver com a guerra. E no meio disso tudo, 45 pessoas morreram, ficaram mais de 600 feridos. Então, muita gente que não tinha nada a ver com a guerra está sendo atacado. E Israel, querendo ou não, temos que admitir que está passando dos limites. Benjamin Netanyahu conseguiu passar dos limites e agora está indo literalmente pro tudo ou nada, tá? E é tanto que até os países que apoiam Israel, apesar de tudo que tem acontecido entre a guerra até agora, como por exemplo os Estados Unidos e o Reino Unido,
já questionaram e estão falando que realmente o ataque à cidade de Rafah foi extremamente desnecessário, que não precisava ter um ataque tão drástico, porque com esse ataque tão drástico não ia ser um problema somente para os palestinos, mas também principalmente para o governo de Israel que fez esse ataque, que foi o quê? Está sendo colocado como um grande mal da história para o cenário internacional, que a gente viu que lá no início da guerra, praticamente todo mundo estava apoiando mais Israel do que claramente a Palestina. Só que com o tempo foram vendo que assim, Israel tem um poder muito mais forte e a resposta agora que Benjamin Netanyahu está dando para os membros do Hamas, claramente está sendo uma resposta bem mais drástica. Por quê? Porque Israel tem mais força para fazer essa resposta, gente. Isso aí está preocupando muitas pessoas sobre o que vai acontecer com a Palestina e se vai ter um fim da Palestina, ou então principalmente da faixa de Gaza, por parte de Israel, ou seja, detonar tudo e acabar com tudo. Duas postas que eu acho para vocês. Ou Israel realmente tá indo pro tudo ou nada, que eu acredito que seja, e claramente, ou então Israel tá fazendo o quê? Tentando criar uma proposta para que o Hamas cesse essa guerra, para que entregue os reféns. O próprio Netanyahu chegou a falar em discursos de Israel sobre o fato desse ataque à cidade de Rafah e as famílias dos que estão sendo presos como reféns, né, que são israelenses, questionaram, foram lá protestar, falando que eles não conseguiram salvar os reféns. Então o objetivo desde o início da guerra era primeiro resgatar os reféns e segundo eliminar o Hamas. Por quê? Porque se teve o ataque pelo Hamas, claramente vai acontecer de novo. A gente já sabe que isso aí não vai parar tão cedo, né, gente? Então a melhor opção que Israel quer fazer é eliminar o Hamas por completo. Só que como o Hamas ele aproveita praticamente da população palestina para se esconder e se manter abrigado usando eles de escudos humanos, a gente vê que claramente o ataque vai ser de forma direta até mesmo a população. É tanto que o governo israelense chegou a questionar e falar assim, olha, foi bem errado o que aconteceu, não era o nosso objetivo atacar, mas como estavam perto, acabaram que sofreram ataques, tanto para a galera que estava lá e morreu no meio, bem assim perto do bombardeio, para quem também sofreu queimaduras e até as pessoas que estavam ao redor que sofreram também com os estilhaços dos mísseis lançados. Então, Israel chançou meio que assim, que já estava todo mundo esperando, né? Só que não tá pegando nada bem. Não tá pegando nada bem no cenário internacional, tá todo mundo olhando, pensando, meu Deus, por que vocês estão fazendo isso? E tá ficando Israel literalmente sem saída com essa guerra prolongada, ou seja, a chance que Israel tem de conseguir sair dessa guerra como um país vitorioso e enxergue pelo mundo assim muito democrático e que tenha todos os requisitos corretos de um final de guerra assim, uma guerra que a gente sabe que termina mais tranquila, não vai ficar, resumindo, Israel vai ficar manchada durante anos com esses ataques, tá, gente? Então, isso aí é algo muito ruim para principalmente Benjamin Netanyahu, porque até mesmo o povo israelense não tá indo de acordo com o que Benjamin Netanyahu faz, tá achando as propostas dele um pouco extremas. E realmente, nesses últimos tempos, Benjamin Netanyahu, principalmente depois do pedido de prisão dele, né, que a gente tá vendo que tá sendo colocado aí, ficou pior, ou seja, ele pegou e falou, tamo pro tudo ou nada, pra gente ver se a guerra realmente vai tomar um alcance grande e acabar e eliminar o Hamas, tipo assim, se eu for deixar meu mandato preso ou não, eu vou pelo menos fazer o que era o objetivo desde o início, ou seja, eliminar o Hamas e deixar Israel sem um problema maior. Só que não é bem fácil como parece, porque mesmo se Israel conseguisse eliminar o Hamas, a gente sabe que tem outros países que também não vão muito com a cara de Israel, que ou seja, o Líbano, tem o Irã, tem a Síria, Israel está completamente cercada de países que não vão com a cara dele. Então, a qualquer momento, também esses países podem entrar em conflitos futuros. Ou seja, Israel está num lugar que claramente a guerra lá não é prevista para acabar tão cedo. Ou seja, mesmo que a guerra pause, sempre vai voltar a ter conflito na minha visão. Mas aí, coloca nos comentários o que você acha sobre o governo de Israel, se as medidas de Benjamin Netanyahu estão sendo feitas corretas. Na minha visão, sim, o ataque tem que continuar sendo feito, só que as medidas feitas são extremas, ou seja, claramente não precisava ser do jeito que foi. Mas já que aconteceu agora, Benjamin Netanyahu vai ter que tomar conta das consequências que foi feitas por ele. Vai, põe nos comentários o que você achou. Um beijo, até o nosso próximo.